Números não mentem, pelo menos 20% da população brasileira sofre com as enxaquecas. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Abushi Krishantovski, que é neurologista especializado em enxaqueca. Boa tarde, doutor Abushi. Boa tarde aos seus ouvintes. Ô doutor, o que é a enxaqueca? Muitas pessoas reclamam da enxaqueca, mas o que vem a ser a enxaqueca? Todo mundo pensa que enxaqueca é a mesma coisa que dor de cabeça. Não é. Enxaqueca é uma doença neurológica, uma doença química do próprio cérebro, transmitida geneticamente e que pode provocar dor de cabeça ou não. Isso significa que as pessoas que têm a doença enxaqueca nascem e morrem com ela, mesmo que não tenham dor de cabeça. Entendi. A dor de cabeça é apenas um dos sintomas da doença enxaqueca. E há pessoas que têm enxaqueca e têm dor de cabeça pouco frequente. 1 dia por ano, 2 dias por ano. O grande problema é quando o paciente tem enxaqueca e sofre de dor de cabeça de uma forma frequente e incapacitante. Aí é que nós, médicos especialistas, precisamos avaliar corretamente o paciente e tratá-lo de forma eficiente. Entendi. E como é que é o tratamento, doutor? Como a enxaqueca é uma doença do cérebro, ela deve ser tratada como doença e não como dor. Isso significa que a pior coisa que alguém pode fazer quando tem enxaqueca é se entupir de analgésicos. E esse é exatamente o maior problema das pessoas que nos ouvem e que provavelmente sofrem disso ou conhecem alguém que sofre disso. Como a enxaqueca é uma doença do cérebro, o tratamento correto, que infelizmente a maioria não faz, é tomar medicamentos para equilibrar determinadas substâncias químicas do cérebro, chamadas neurotransmissores, e evitar o uso regular e frequente de analgésicos. De tal maneira que pode-se dizer, sem dúvida, que a pessoa que tem enxaqueca não deve, eu repito, não deve usar analgésicos em mais de 2 dias por semana, porque isso, ao longo do tempo, vai transformando aquela dor de cabeça da enxaqueca, que era eventual, em uma dor cada dia mais frequente. Não raro, fazendo com que um paciente venha a ter dor de cabeça todos os dias. Agora, como para fazer o tratamento correto e eficiente, a pessoa precisa procurar um médico que conheça o assunto e a maioria não conhece o assunto, existem algumas coisas que os nossos ouvintes podem fazer para amenizar o problema. Então, em primeiro lugar, se você que nos ouve não costuma ter dor de cabeça e tem uma dor intensa, incapacitante, súbita, acompanhada de febre, acompanhada de pescoço duro ou nuca rígida, com vômitos repentinos, muitas vezes sem enjoo, são chamados vômitos em jato, essas pessoas devem procurar imediatamente um serviço de emergência que tenha atenção, que tenha neurologia ou neurocirurgia, porque isso pode ser sinal de uma doença grave. Agora, as pessoas que nos ouvem, que costumam ter dor de cabeça eventual, todo mês, toda semana, e essa dor não melhora com analgésicos comuns, ou melhora apenas de forma parcial, deve procurar um serviço de neurologia, aí não precisa ser de emergência, e, se possível, um serviço específico de dor de cabeça, que, infelizmente, no Rio de Janeiro, é muito pouco frequente nós encontrarmos um serviço assim que funcione,
que efetivamente funcione. Na hora da crise, e a enxaqueca tem crises de dor de cabeça com características peculiares, como, por exemplo, dor latejante ou pulsátil, na fronte e na lateral da cabeça, podendo ser de um lado só ou cada vez de um lado diferente, com enjoo e com maior sensibilidade à luz, a barulhos e a cheiros fortes. Essa dor, de forma típica, piora quando a pessoa caminha, sobe um lance de escadas ou faz qualquer atividade rotineira. Nesse momento, ao invés de se encher de analgésicos, é recomendável que a pessoa sente numa poltrona reclinável, não deite, deitar é pior, sentar numa poltrona reclinável, num ambiente, se possível, mais escuro, mais silencioso, e coloque uma bolsa com pedras de gelo no local da cabeça onde está doendo. Se a cabeça está doendo inteira, pode colocar um saco de gelo sobre a cabeça. Alguns pacientes relatam que aquecer bem os pés, colocar 3, 4 pares de meia, também traz alívio. E as pessoas devem evitar se entupir de analgésico, porque muitas vezes os preparados analgésicos usados para dor de cabeça têm 3 ou 4 substâncias diferentes e podem provocar enjoo, vômitos, mal-estar, e a pessoa atribui aquilo à dor, mas não é. É o próprio remédio usado incorretamente que piora o quadro clínico do paciente. Muito bem. Eu conversei com o doutor Abuche. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Um grande abraço para o senhor e que o Papai do Céu continue iluminando o senhor. Tchau, tchau. Um abraço a você e um site para os seus ouvintes. Sim. www.dordecabeca.com.br. Um abraço. Um abraço. Tchau.